Neste tópico, faremos uma introdução ao portal E-Contas Paraná, mostraremos os caminhos de acesso através do site do Tribunal de Contas e faremos uma breve apresentação dos serviços integrantes do portal. Cada serviço será tratado com mais profundidade em tópico específico. Criado no final de 2010, o portal E-Contas reúne os serviços que dão suporte ao processo eletrônico, no que se refere à interação entre o Tribunal de Contas e as entidades que fiscaliza, demais órgãos e cidadãos. Utilizando qualquer programa de navegação, podemos acessar o site do Tribunal de Contas em www.tce.pr.gov.br. Uma vez no site do Tribunal, temos principalmente dois caminhos de acesso, embora existam outras alternativas. O primeiro caminho já está disponível no menu à esquerda com o link E-Contas Paraná. Esse link nos leva a uma página dentro da área de serviços que faz uma breve introdução e já disponibiliza a cartilha do processo eletrônico. Um outro caminho, voltando à página principal, a partir dela, ir diretamente através do menu de serviços e a opção Portal E-Contas também está disponível. Dentro desta opção, então, do Portal E-Contas, nós temos basicamente dois caminhos, o acesso livre e o acesso restrito com certificação digital. Dentro de acesso livre, o primeiro serviço disponível são as orientações gerais. Nesta página temos um conteúdo que descreve algumas questões do portal E-Contas e disponibiliza já aqui uma série de documentos referentes ao suporte legal, atos normativos e a cartilha do processo eletrônico também. Um outro aspecto importante do portal, desta opção de orientações gerais, é esse tópico em destaque aqui, onde traremos sempre o assunto do momento. Como exemplo, no momento o assunto é a troca dos gestores nas entidades municipais. Em função dessa troca, muitos servidores trocaram e os servidores novos que chegam têm dificuldade em acessar o site. Então, preparamos esse conteúdo e disponibilizamos para quem tiver alguma dificuldade. Nesse conteúdo, por exemplo, tratamos de um passo a passo aqui sobre as providências a serem tomadas para o cadastramento, atualização do cadastro da entidade junto ao Tribunal de Contas e quanto à obtenção do certificado digital, que é um instrumento necessário e obrigatório para os serviços essenciais do portal. Um outro ponto importante dentro desse conteúdo é a cartilha do processo eletrônico. A cartilha é um documento de leitura obrigatória. Nesse documento nós apresentamos os principais conceitos e as principais dúvidas que têm sido apresentadas no início da utilização do portal. Por exemplo, temos aqui requisitos para o processo eletrônico. O que eu preciso ter, né? O que a minha estação de trabalho, meu computador precisa ter para que eu possa acessar o processo eletrônico. Um outro item importante, né? A habilitação. Como é que eu tenho acesso? Preciso pedir senha? Preciso me cadastrar? O que eu preciso fazer? Na verdade, precisa fazer o credenciamento, que veremos em detalhes como um tópico a seguir. O portal E-Contas, então aqui descreve passo a passo para o credenciamento, como é que faço para instaurar um processo e as dúvidas mais frequentes que trazem, assim, são aquelas dúvidas mais conceituais. Não estamos falando aqui de dúvidas mais específicas, mas são temas que são muito importantes para o entendimento dos assuntos posteriores e da operação diária do portal E-Contas. Esse conteúdo de orientações gerais, ele também está disponível através do canal de comunicação. Alguns de vocês talvez já estejam familiarizados a utilizar essa ferramenta,
que também trataremos como um tópico específico, mas gostaria só de apresentar a ligação entre o portal e-contas e o canal de comunicação. Então aqui, na opção de contato, no site do tribunal, fale conosco, canal de comunicação, acesso ao sistema. E aqui já como primeira opção temos o processo eletrônico e orientações gerais. Vejam que o conteúdo apresentado aqui é o mesmo. Voltando então ao portal e-contas, temos aqui acesso livre, o segundo serviço, cópia de autos. Cópia de autos é um serviço destinado às pessoas que não têm o acesso diário ao processo eletrônico. Então, se qualquer cidadão, conhecendo a existência de um processo no Tribunal de Contas e sabendo o seu número, pode solicitar cópia, desde que o relator autorize. Essas cópias serão disponibilizadas no formato PDF e poderão ser baixadas através desse serviço. Ainda em acesso livre, verificação de autenticidade de documentos digitais. Então hoje, depois que implantamos o processo eletrônico, nos deparamos com algumas dificuldades como, por exemplo, a emissão de uma certidão para um município contratar uma operação de crédito. Essa certidão, sendo um documento eletronicamente assinado, não leva a assinatura do Tribunal de Contas, do seu presidente ou do servidor competente para assiná-la. Apresentada essa certidão ao banco, o banco questiona, mas como é que eu tenho certeza desse que o documento é verdadeiro e que o conteúdo está correto? Então, junto com esse documento, vai um código que nós carimbamos no rodapé de todos os documentos e que qualquer pessoa de posse desse documento pode informar esse código, obter o conteúdo original e verificar as assinaturas. O outro serviço disponibilizado com acesso livre é o TCE Push. Através do TCE Push, nós podemos disponibilizar a qualquer cidadão também o andamento de um processo. Isso não significa ter acesso a todas as peças do processo, significa ter acesso à movimentação do mesmo. Então, se alguém tem interesse em acompanhar o andamento de um processo dentro do Tribunal de Contas, pode chegar aqui no site, informar o número do processo e um e-mail para receber a informação e diariamente receberá notícia desde que o processo tenha sido movimentado naquele dia. Ainda como serviço de acesso livre, temos os atos normativos, que reúne toda a base legal do processo eletrônico. Também trataremos em detalhes na sequência. E por último, dentro dos serviços de acesso livre, temos as ferramentas de apoio, que são programas de computador, que podem ser baixados a partir daqui, nas máquinas das entidades, de quem estiver preparando o processo, para preparação de documentos, principalmente visualização de documentos. Nós disponibilizamos aqui ferramentas de software livre, portanto, podem ser baixadas a qualquer momento, sem custo para as entidades, evidentemente. Na opção de acesso restrito, então, nós temos dois serviços. O serviço de credenciamento, que significa basicamente a habilitação para o uso do processo eletrônico. Para ter acesso a outra opção, que é o processo eletrônico, e, portanto, ter acesso às peças dos autos, a íntegra do processo, ou postar um processo novo, ou atender a uma citação, uma intimação, eu preciso estar credenciado. O que isso significa? Significa que, de posse de um certificado digital, eu venho aqui nessa opção e faço meu cadastramento junto ao Tribunal de Contas. O sistema vai me solicitar a chave do certificado digital e, na sequência, me apresenta, então, a tela de cadastramento. Como eu já estou cadastrado, o sistema já trouxe os meus dados, posso aproveitar para fazer uma atualização de cadastro ou simplesmente dizer, não, está tudo ok, estou ciente e prosseguir. Vejam, importante nessa tela de cadastramento é que os campos que estão assinalados com asterisco são de uso obrigatório.
E aqui embaixo eu tenho um histórico das movimentações, né, das alterações que eu tive de cadastro. Prosseguindo para a próxima tela, o sistema me apresenta aqui o termo de cadastramento, ou seja, na verdade isso é um resumo dos meus dados cadastrais, dizendo que as informações que eu declaro são verdadeiras e que me responsabilizo por ela. O que precisa ser feito para concluir o credenciamento? Esse termo precisa ser assinado eletronicamente. Então, clique aqui em assinar e o sistema solicitará então a chave do certificado digital novamente, porque agora eu estou assinando esse documento. E uma vez concluído a assinatura do termo de credenciamento, o sistema me dá a mensagem, o credenciamento foi feito com sucesso e me apresenta já o conteúdo que eu já tenho disponível no portal e-Contas. Voltando ao portal e-Contas, a última opção, então, o último serviço, é o processo eletrônico em si. Como eu já expliquei, ao concluir o credenciamento, eu já fui colocado dentro do processo eletrônico. Entretanto, o credenciamento eu faço uma única vez, depois as próximas vezes que eu vou acessar por essa opção de portal e-Conta, acesso restrito, processo eletrônico. Ainda com relação ao credenciamento eletrônico, importante observar que, embora apareça apenas uma atualização de cadastro, fazer o credenciamento significa para o Tribunal de Contas, eu estou habilitado a fazer a comunicação eletrônica com o Tribunal de Contas. Isso sinaliza para o tribunal que toda a comunicação processual a ser feita passará a ser feita através do portal e-Contas, dessa opção de processo eletrônico, dispensando assim o envio de ofícios e de citação, intimação, eventualmente, por via postal ou por qualquer outro meio. Então, em resumo, esses são os serviços do portal e-Contas, incluindo o acesso livre, orientações gerais, cópias de autos, verificação de autenticidade de documentos digitais, TCE Push, atos normativos, ferramentas de apoio. E dentro do acesso restrito, processo eletrônico, que uma vez autenticado utilizando o certificado digital, como já comentei, disponibiliza os processos que eu tenho, onde eu posso consultar um processo. E veja, agora eu tenho dentro do processo eletrônico, além de toda a movimentação, qualificação das partes, etc., a possibilidade de visualizar a íntegra dos autos. Ou seja, eu tenho aqui a primeira peça, que é o termo de autuação, ofício inicial e documentos, que é a petição, normalmente, a instrução técnica da unidade instrutiva, e assim por diante. Evidentemente, sendo um processo simples de servidor, tem poucas peças, mas processo de prestação de contas, por exemplo, eu terei um volume bem maior de peças. Sempre dentro do portal do processo eletrônico, eu quiser voltar ao início, eu clico aqui na opção início, estou de volta à relação de processo. E os serviços disponibilizados dentro do processo, além de fazer uma atualização de cadastral, eventualmente, eu posso instaurar um processo novo de prestação de contas, de submeter um ato de pessoal sujeito a registro, postar uma denúncia, uma representação, ou posso fazer uma petição intermediária, que significa, eu tenho já um processo no Tribunal de Contas em andamento, mas esqueci de anexar um documento, então venho aqui e peço para anexar mais esse documento aos autos daquele processo. Um outro aspecto importante que nós temos deparado aqui é com relação aos navegadores que podemos utilizar, né? Sendo uma aplicação web, deveria funcionar com todos os navegadores. Nós temos uma boa estabilidade, não temos tido problema com a utilização do Internet Explorer, que eu utilizei para fazer a apresentação até aqui, e também com o Google Chrome. Também com esse navegador,
Podemos acessar o site do tribunal, navegar a pasta de serviços, acessar o portal e-contas, processo eletrônico, usando certificação digital, da mesma maneira. Eventualmente, cada navegador tem uma particularidade. Neste caso, ele me pediu para escolher qual o certificado que eu iria utilizar, embora só tenha um na máquina. Ok, escolhi o meu certificado e, passando minha senha, concluo a minha conexão e tenho acesso, então, às funcionalidades do processo eletrônico também através do navegador Google Chrome. Outros navegadores também estão suportados, né? O Mozilla Firefox, por exemplo, é um navegador que tem funcionado, embora tenha algumas instabilidades em algumas funcionalidades específicas do sistema, tá? Principalmente com relação à instalação e reconhecimento do certificado digital. Imagine o seguinte cenário: você está num site qualquer, como o site do governo do estado, por exemplo, e resolve acessar o processo eletrônico no Tribunal de Contas. Lembrou que precisa dar uma olhada no processo. Ok, então de lá você vai ao navegador, escolhe o site do Tribunal de Contas e opção Serviços, Portal e-Contas, Acesso restrito, Processo eletrônico. Clique aqui e você recebe esta mensagem: Portal e-Contas Paraná, falha de certificado digital. Opa! O que aconteceu? Eu não tinha um certificado disponível na máquina. Então, essa opção de acesso restrito com certificação eletrônica, evidentemente, exige que eu tenha um certificado instalado e disponível no computador que estou utilizando. Ok, tiro o meu certificado do bolso ou da bolsa e coloco no computador. E tento novamente. E novamente eu recebo a mensagem de que o certificado não está presente ou de falha de certificado. Isso acontece não só com esse navegador, mas também com o Google Chrome. O que acontece? Na verdade, a maioria dos navegadores, eles só reconhecem a presença do certificado no momento em que eles são inicializados. Como resolver esse problema, então? Feche todas as janelas do seu navegador, insira o certificado, caso você já não tenha inserido, reinicie o seu navegador, acesse novamente o portal e-contas, opção Serviços, Portal e-Contas, Acesso restrito, Processo eletrônico. Clique aqui e agora sim o navegador já reconheceu o certificado, me pediu a senha. Então esse tem sido o cenário de erro mais comum que gera demandas com relação a problema de certificado na conexão, na hora de entrar no processo eletrônico. Problemas adicionais, né, com relação a certificado digital e instalação e configuração, veja o tópico específico. Também com relação aos assuntos, né, todos os serviços que foram apresentados, veja os tópicos específicos para mais detalhe. Esse era o tópico 1, então, falando do Portal e-Contas Paraná, acesso e serviços, onde nós vimos como acessá-lo através do site do tribunal, pela opção Serviços ou diretamente pelo link da página principal. A partir disso, vimos os serviços de acesso livre e os serviços de acesso restrito que exigem uma certificação digital e um certificado presente na máquina. Não se esqueça de colocar o certificado no computador antes de iniciar o navegador.